o que é de mais importante desde ontem à noite, tudo o que diz respeito ao caso Master e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Ministro que criou análises bastante específicas para o trâmite desse caso, né? Por onde deveria andar, de que forma deveria andar, que sigilo deveria ter. E ontem, com a revelação de dados do celular, não só de Daniel Vorcaro, mas de pessoas ligadas a ele, uma revelação das mais importantes, que é o vínculo muito próximo de Daniel Vorcaro com o Dias Toffoli. Há quem diga, quem teve acesso às primeiras informações da Polícia Federal, que esse potencial encontrado nos celulares citados é para a refundação da República. Depois da revelação de ontem, o Dias Toffoli pediu para a Polícia Federal enviar ao STF os dados dos celulares de Daniel Vorcaro e a Procuradoria-Geral da República pediu o relatório da PF que mostra a citação de Dias Toffoli nos diálogos sobre o Banco Master. O que temos de palpável dos últimos minutos é a abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal, com o ministro Edson Fachin dizendo que após a sessão deste momento vai ter uma conversa tete a tete dos ministros com Dias Toffoli para ver o que vai ser decidido. Acho que não tem ninguém, além do Dias Toffoli, da assessoria do ministro, que pense que ele pode continuar sendo aquele que vai relatar esse caso, né, Zaidan? Muitas coisas mudaram, né, Ronald? E começando com o fato de que o próprio Dias Toffoli reagiu como se a Polícia Federal tivesse pedido sua suspeição. E aí ele argumenta que a Polícia Federal não pode fazer isso porque ela não é uma das partes do processo. E nem da investigação, a não ser investigadora, né? Mas ela não é investigada, ela não é defesa, ela não é promotoria. Só que a Polícia Federal não pediu a suspensão do Toffoli. A Polícia Federal pediu que o Supremo considere esses dados e aí tome sua decisão com relação à suspeição do Toffoli. O Procurador-Geral da República, ele havia recentemente descartado uma ação para a remoção de Toffoli da relatoria do caso Master, mas agora pediu esses dados da Polícia Federal, enquanto o Toffoli ordenou que a Polícia Federal envie para o Supremo, ou seja, para ele, todos esses dados que foram obtidos, mensagens apagadas que foram recuperadas no celular do Vorcaro, e a polícia tem a tecnologia necessária para isso. E o Toffoli admitiu sua participação societária lá no tal resort que foi vendido para um fundo ligado ao Master. Mas as coisas mudaram, né, Ronald? Porque, primeiro, aquela decisão de enviar partes para a primeira instância, parece claro que ela tem de ser revista. Já há todos os motivos para que fique no Supremo, todo o processo. E mais do que isso, quando houve a decisão do Toffoli de concordar com o pedido da defesa do Vorcaro para que o caso fosse para o Supremo, ali não havia motivo. Ainda não havia nada, absolutamente nada na investigação que indicasse que o caso era para o Supremo, a não ser aquela menção de passagem marginal à parte de um deputado que negociou ali uma transação imobiliária com o Vorcaro, que nada deu. Só que as investigações avançaram e, nesse momento, a própria menção a Toffoli já faz com que o caso tenha de ficar no Supremo. Todo ele. E além dos casos que estão relacionados ao Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, a situação é cada vez mais complicada para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A situação é complicada para o Ibanez Rocha. A situação é complicada para o governo do Amapá e
E é preciso saber, inclusive, como é que o Alcolumbre lidou com isso. O Alcolumbre é do Amapá, é hoje o político mais importante daquele estado, em nível nacional. Então, já há motivos de sobra para que o caso todo fique no Supremo. E sobram ainda mais motivos para o Toffoli não esperar qualquer decisão do Fachin ou da turma, ou do colegiado todo, do pleno. Ele tem de renunciar a essa relatoria. Só que agora, Ronald, dependendo do que for investigado, se houver uma investigação, e agora não só relacionada àquilo que tem sido investigado, falcatruas no Master, esquema de pirâmide, títulos sem nenhum valor que foram negociados como tendo valor, além de crimes financeiros, e além daquilo que já sabia, todo mundo já sabia, que é preciso investigar quem induziu tantos fundos municipais e estaduais a colocarem dinheiro no Master, porque não são só estados, há vários municípios que colocaram dinheiro ali, dinheiro do servidor, do aposentado, trabalhava para o município, trabalhava para o estado. Agora, além de tudo isso, é preciso saber por que o Toffoli fez o que fez. Primeiro, levou o caso para o Supremo, tomou o caso em suas mãos, foi sorteado, relator, etc. E a partir daí, ele mete um sigilo, grau 3, já começa a dificultar as investigações, tem aquela ordem estranhíssima de que todas as provas deveriam ser mandadas para o Supremo, lacradas, para o Supremo. Isso não faz nenhum sentido. Uma ordem de acareação anterior aos depoimentos. Então, como é possível procurar contradições quando os depoimentos não foram dados? Indicação pessoal, ele indicou quais os 4 peritos deveriam analisar aquele material. Então foram muitas, e em nenhum momento mencionou, deixa eu dizer aqui, já antecipar, eu conheço o Vorcaro, conversei com o Vorcaro, eu e meus irmãos vendemos não sei o que lá para um fundo ligado ao Master, né? Mas não sabia nada desses malfeitos. Mas houve um silêncio e uma série de ações, como que tentando embrulhar o caso, como que tentando fazer com que determinadas situações não viessem a público, desaparecessem. Essa necessidade estranha de ter a guarda das provas lacradas, colocadas fisicamente no prédio do Supremo, é uma sequência de esquisitices. E essas esquisitices têm de ser investigadas. Pode-se chegar à conclusão que não houve nada de ilegal da parte do Toffoli. Mas é preciso investigar. E aí é uma outra história, né? Porque se há algo ilegal, aí é caso para impeachment do Toffoli. Mas, por enquanto, não há nenhuma prova de ilícito. Por enquanto, o que há de mais claro nessa história é que ele não pode ser o relator. E esse papo de que uma parte do Supremo entende que não, porque se ele sair agora vai mostrar que houve concessões às pressões. Não. Qual o receio? Qual a prioridade? É que não passe a impressão de que o ministro cedeu ou o Supremo cedeu. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é a guarda da Constituição. É para isso que eles estão lá. E é óbvio que eles não podem, por causa da aparência de uma decisão de renúncia à relatoria, ficarem forçando que ele fique na relatoria. Está claro que o que é pior para o Supremo agora é ele permanecer na relatoria. É isso que constrange o Supremo,
que leva a sociedade a olhar com desconfiança para a atuação do Supremo nesse caso, e aí você tem a reprodução dessa sensação para todos os casos. É isso que é ruim para o Supremo. Então me parece que lá na frente podem chegar à conclusão, o Toffoli não fez nada de errado, tá bom. Agora hoje, neste momento, não há decisão alternativa à renúncia à relatoria. Não é, meu caro Ronald? Zaidão, o que eu acho mais inacreditável é ter, quando li pela manhã que havia 3 linhas de pensamento, que uma delas era exatamente sobre de que maneira devemos defender ou mostrar que o Supremo está unido, ou seja lá o que for, mas não uma união em volta da lógica, mas sim em volta da defesa de um de seus membros, independente de qual seja o conteúdo desse processo. É inacreditável que a gente esteja falando ainda hoje, quinta-feira, depois de tudo que foi revelado, que haja uma linha de pensamento nessa direção. E não uma linha que pense no que há de mais importante, como você citou há